Dando continuidade ao assunto Bombeando Direto na Rede, parte 2, onde nós interessamos em mostrar a necessidade de se fazer um controle da vazão e da pressão quando temos essa operação de abastecer direto na rede. Isso porque, em determinados momentos, exige que seja feita uma redução de vazão, porque haverá uma redução de consumo. Poderá ser um dia de frio, um momento do dia. Em qualquer situação, se mantermos as mesmas características operacionais da bomba, vão provocar uma elevada pressão com geração de danos na rede de distribuição e, se ocorrer um vazamento, excesso de volume desperdiçado. Nós vamos primeiramente mostrar como que opera um conjunto motobomba. Essa bomba, ela está motor e bomba. A identidade do motor é definida pela polaridade, como foi feito o enrolamento do motor. Então, dependendo do número de polos, nós vamos ter aí uma identidade do motor com a sua rotação e potência. A bomba é identificada pelo rotor. Então, cada bomba tem um rotor que tem o seu diâmetro e, em função desse diâmetro do rotor, ela terá uma identidade que nós chamamos curva característica da bomba. Aqui nós temos a identidade de uma bomba. Nós escolhemos essa bomba com um rotor com diâmetro 160 milímetros. Então, aqui nós temos a curva da bomba com 160 milímetros de diâmetro do rotor. Está aqui. Ela pode ter, essa mesma bomba pode ter várias rotações. Destacamos aqui, bem destacado, essa primeira curva característica com a vazão de 1710 RPM. E aqui a mesma bomba com o mesmo rotor, com o diâmetro de 160 milímetros, só que uma rotação menor. Então, uma rotação de 1120 para uma rotação de 1700. Observe que na rotação de 1700, eu posso ter aqui uma vazão acima de 30 e uma altura acima de 20. Quando eu diminuo essa rotação da bomba, é a mesma bomba, só que eu troquei o motor, coloquei um motor com a rotação menor, ela já passa a operar com uma vazão de 20 e uma altura pouco maior do que 10. Então, aqui fica demonstrado a influência da rotação quando se tem uma mesma bomba em operação. Então, isso aqui é a identidade da bomba. Essa mesma bomba poderia estar com o rotor não de 160, mas com um rotor maior aqui. E essa ponto de vazão poderia ser o mesmo, somente com uma altura manométrica maior. Então, isso aí que define a geometria e característica de uma bomba. A potência exigida do motor quando a bomba está em operação varia em função da vazão que está sendo bombeada, varia em função da altura, resistência da altura manométrica e o rendimento do conjunto. Regra geral, sem conversão de unidades, a potência do motor é definida pela multiplicação da vazão pela altura manométrica dividido por um rendimento. Aqui nós introduzimos outras variáveis fixas para conversão de vazão, conversão apenas de unidade de potência. Então, a potência consumida, como nós já falamos, depende da altura manométrica, da vazão e do rendimento. Esse rendimento é uma característica específica do motor. Aqui nós temos a tabela do motor VEG, onde está identificado aqui o seu rendimento de 83%. Então, vai depender aí do rendimento, da altura manométrica que está bombeando e da vazão. A velocidade dos motores, ela depende dessa equação. É uma constante, 120 vezes a frequência
que está operando dividido pelo número de polos. Esse número de polos é uma característica do motor. Esta frequência é uma característica da instalação elétrica. Então, a frequência é o número de vezes que um determinado evento se repete dentro de um intervalo de tempo. No Brasil, nós operamos com a frequência padrão de 60 Hz, sendo que, antigamente, até 42, a frequência era de 50 Hz. A verdade é o seguinte, que nós, com a frequência de 60 Hz, estamos dentro dos países menores do mundo, da quantidade do mundo que opera com esta frequência. Mas isso não é importante para a nossa questão. A velocidade dos motores elétricos depende do número de polos. Então, eu tenho um motor de 2 polos, eu tenho uma rotação fixa de 3.600 RPM, variando até aqui 8 polos ou mais, com uma rotação de 900 RPM. O número de polos determina também o preço desse motor. Um motor com 2 polos, ele custa muito menos que um motor de 8 polos. Daí, ser mais frequente a utilização dos bombeamentos, motores com elevadas rotações. Apesar de que em algumas situações é recomendado rotações menores em função de característica da água que se bombeia. Então, voltando lá, a potência consumida, eu tenho normalmente um reservatório principal, que abastece um reservatório secundário, que abastece a rede de distribuição. E, em várias situações, nós temos aqui o que nós colocamos o booster, ou seja, colocamos uma bomba direto na rede. A bomba, ela não cria pressão, ela só fornece fluxo. A pressão é justamente uma indicação da quantidade de resistência ao escoamento. Então, numa rede de distribuição abastecida por uma bomba, ocorre situações diferenciadas. Ocorre que o consumo é minimizado em determinadas épocas do dia ou do ano e a instalação de bombeamento, ela tem que ser modulada para que evite vazões excessivas, pressões excessivas. Como que é feito isso? Então, para fazer isso, nós temos falado 2 métodos de controle de vazão. O primeiro método com fechamento da válvula da bomba, o segundo método com desligamento da bomba e o terceiro método com a introdução de uma variação de velocidade da bomba. Essa variação da rotação da velocidade da bomba é conseguida por meio da introdução de um instrumento chamado inversor de frequência. Então, nós temos aqui a rede de distribuição, introduzimos um inversor de frequência que vai alimentar o motor e alimentar a bomba. Nós precisamos ainda de ter um sensor. Esse sensor são de diversas características. No caso do bombeamento, o sensor mais predominante é um sensor de pressão. Então, o que acontece? Eu estou bombeando direto na rede, em determinado instante o sensor de pressão acusa, isso nós vamos parametrizar, uma elevação de 10 ou 20% da pressão. Quando ele acusa esse aumento de pressão, ele avisa o inversor de frequência e o inversor de frequência automaticamente reduz a velocidade do motor. Reduzindo a velocidade do motor, eu tenho aí, em consequência, como nós vimos lá na curva anterior, uma redução de vazão e uma redução de pressão. Então, esta é uma das formas predominantes hoje da introdução de uma mudança na variação da velocidade e da variação da pressão por meio da introdução do inversor de frequência numa rede, num abastecimento direto na rede. Aqui nós temos um detalhe do inversor de frequência da WEG, é uma marca que tem várias outras marcas de inversor de frequência, de fácil programação e também de fácil instalação. Quando nós fazemos a variação de vazão com mudança de válvula, nós temos aí um acréscimo de energia de 80%.
No liga-desliga de bomba, cerca de 60%. E quando nós usamos o inversor de frequência, nós aí caímos para 20%. Ou seja, numa conclusão de uma pesquisa feita pela Sabesp, a redução do consumo de energia com a introdução do inversor de frequência chega a 38%, além da melhoria das condições de abastecimento de água. Só essas duas itens já justificaria a utilização do inversor de frequência. Além da redução da demanda de energia de 12%, melhoria do fator de potência, eliminação de pico da partida, redução de perdas de água na redistribuição e muito importante, o investimento que for feito, ele é pago em menos de 3 anos. Então, não se justifica fazer outro controle de variação de vazão e pressão, a não ser por meio do inversor de frequência, que deve ser introduzido na rede de distribuição.